Buena! Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida. E não é que a política ela produz coisas que são curiosas, engraçadas, divertidas, né? Quando a gente para pensar, a gente vê uma repetição, como se houvesse alguma novidade naquilo que a gente está vendo. E é curioso, né? Então, você abre hoje os jornais, quem acompanhou ontem ao longo da programação na Band News FM pode ter ouvido, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passou a defender, hoje está nos jornais, um pacto entre executivo, judiciário e legislativo. Ele disse que a principal meta para esse ano é zerar o déficit primário. E ele entende que a gente precisa de um pacto nacional entre os três poderes, uma harmonia entre os três poderes, para chegar aos objetivos pretendidos na área econômica. E o pacto serviria para equacionar problemas que, na visão dele, existem e que ele precisa estabelecer. Então, ele acha que para organizar as contas públicas tem que fazer esse pacto. Você tem o executivo e os outros poderes têm muito protagonismo. Então, ele propõe o pacto com o legislativo e com o judiciário. É curioso ouvir um governante, alguém do Poder Executivo, alguém como Haddad, que foi candidato a presidente da República, alguém como Haddad, que chegou a ser ministro de Estado, alguém como Haddad, que foi prefeito de capital, falar na necessidade de um pacto. Pela infantilidade da ideia, né? O que é um pacto? Um pacto é um acordo. Então, o acordo não pode se sobrepor à Constituição. O acordo não pode se sobrepor à eleição. O acordo não pode se sobrepor ao papel de cada um dos poderes. Não pode haver um acordo aonde alguém transija, aonde alguém opere com algum grau de tolerância. Porque o principal pacto do país é um texto escrito em 1988, que é a Constituição Federal. Junto com esse pacto, no mesmo patamar, existe o pacto eleitoral, onde os eleitores vão às urnas, estruturam o poder executivo, estruturam o poder legislativo, que passam a cumprir as missões, tarefas, papéis previstos na Constituição. E com a ajuda na legislação, nos estatutos de funcionamento de cada um dos poderes. Esse é o pacto. Não tem que fazer nada além disso. Executivo executa, legislativo legisla e judiciário judicializa. Não tem que chegar para o Supremo Tribunal Federal e falar, tá difícil, então aquela sua interpretação da Constituição faz diferente, entendeu? Transige aí. Não usa seus valores, seus princípios, ignora a sua interpretação do texto constitucional e faz o que eu quero. Estou precisando de uma grana aí, tá difícil. Claro que tá difícil. Vai para o legislativo e diz, olha, sabe aquela visão de mundo que vocês têm? Sabe aquele partido político que é maior do que o meu e que pensa o Brasil de um jeito diferente? Esquece isso. Ignora o que o seu eleitor queria quando colocou um cara do seu partido e não um cara do meu partido no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, e vota de acordo com os meus interesses. Porque eu sou a verdade e a vida. Eu estou tentando consertar o Brasil. Vocês têm que me ajudar. Esse é o pacto. Que é uma coisa infantil. Agora, é mais interessante ainda quando a gente vê que a proposta de pacto infantil, diga-se, proposta ventilada pelo ministro Fernando Haddad, surge depois de uma agressão do Poder Executivo, que ele representa,
protagonizada por ele, ao outro poder, ao Congresso Nacional. Numa demonstração de que, se não é do meu jeito, eu não quero porque eu sou o dono da bola. Só que não é. Só que não é o dono da bola. No campinho tem o dono da bola. Aqui não tem o dono da bola. Aqui tem que dialogar. Aqui tem que negociar. E para negociar, existem as instâncias. Existe o líder do governo no Congresso, existe o líder do governo na Câmara, existe o líder do governo no Congresso, no Senado, existe a secretaria, né? O ministro da secretaria, que é o Padilha, que faz o acordo da secretaria institucional. Mas o Haddad se enxerga, como aliás é muito comum nos ocupantes da fazenda, como um ser diferenciado, superior a essa turma dos baixos interesses. Eu represento os altos interesses da República e vocês todos os baixos interesses da República. Então vamos fazer um pacto em que vocês dos baixos interesses se curvam a mim, representante maior dos altos interesses. Mas é curioso, como eu dizia, que essa proposta de pacto vem depois de uma agressão do Executivo ao Legislativo. Porque no ano passado, o governo propôs uma medida provisória reonerando a folha de pagamento de empresas e de prefeituras. Não existe nada pior do que onerar a folha de pagamento. Quer tirar dinheiro das empresas, quer tirar dinheiro das prefeituras, tem que tirar de outro lugar. Da folha de pagamento é um crime. Porque você está dizendo para a empresa o seguinte: não contrate. Cada pessoa que você contratar vai te custar mais caro. E a geração de emprego não pode fazer parte de um processo em que cria uma contradição. É melhor eu não gerar emprego, porque isso vai me custar, do que eu gerar emprego. Tem que ser bom gerar emprego. E eu pago os impostos sobre o que eu ganho, não os impostos sobre o que eu contrato. O que eu digo é o tamanho da folha. Aí o governo resolveu apresentar um projeto, porque o governo prometeu criar, né? Aliás, prometeu não, ele tem que resolver o problema das contas públicas, e aí eles vão atacando, feito abutres, hienas, os animais mais horrorosos, aonde tem dinheiro, porque eles não querem saber de cortar gasto, não. Cortar gasto é cosmético. Porque na visão desse governo, o importante é gastar, 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 gastar. Investir, eles chamam de investimento, mas é gasto, gasto. Não vão olhar quanto custa uma universidade, quanto custa um hospital, quanto custa uma repartição. Não, para olhar no detalhe. O gestor olha no detalhe. Gastei 3 esparadrapos, tenho que gastar 2 rolos de esparadrapo. Então tem que cortar um rolo de esparadrapo. Vezes não sei quantos milhões de rolos de esparadrapo, eu vou ter uma economia. E é das pequenas economias que surge uma grande economia. Mas se eles não fazem, então eles falam: onde é que tem dinheiro? Folha de pagamento. Pá, vamos reonerar. E apresentou uma medida provisória reonerando a folha de pagamento de empresas, reonerando prefeituras. O Congresso, e veja, cumprindo o seu papel. O Congresso, cumprindo o seu papel, retirou da medida provisória o trecho que reonerava a folha de pagamento de empresas e de prefeituras, aprovou na Câmara e no Senado e mandou para o Congresso, para o governo federal, a lei aprovada. O governo, também cumprindo o seu papel, vetou os trechos, de forma que reonerava de novo, porque o Congresso tirou o trecho que reonerava. E o governo foi lá e reonerou de novo. Tudo dentro do nosso pacto constitucional, tudo dentro do nosso pacto das leis, tudo direitinho. Aí o Congresso tinha que resolver. Derruba o veto do presidente, mantém o veto do presidente, o governo tentou, como pôde e tal, o Congresso foi lá e derrubou o veto. Ou seja, não vai reonerar coisa nenhuma. Não vai reonerar. Quer arrumar dinheiro? Vai tirar de outro canto. Tarefa do Congresso Nacional. Matou.
e aprovou, portanto, promulgou uma lei, a lei sancionada pelo presidente tinha vetos, eles promulgaram a lei derrubando os vetos. 2 dias depois, o ministro do pacto, o ministro que propõe o pacto, o ministro Fernando Haddad, orienta o governo federal, orienta o presidente da República a mandar uma medida provisória ignorando o pacto constitucional, ignorando o pacto eleitoral, ignorando o pacto institucional, ignorando o papel do Congresso Nacional, desprezando o Congresso Nacional, que tinha acabado de dizer não à reoneração. Mas disse do jeito cabal. Votou na Câmara, votou no Senado, derrubou o veto do presidente. É não. Não. Mas o não para o Fernando Haddad, o não para o presidente Lula, não existe. Eles não sabem o que é o limite. Agora falam em pacto, mas não sabem respeitar o pacto das urnas, das instituições e da Constituição. Foram lá e apresentaram uma medida provisória reonerando empresas e prefeitura. Um tapa na cara do Congresso Nacional, de todos os senadores, de todos os deputados. Revolta no Congresso Nacional, inconcebível agressão, considerou-se devolver a medida provisória e vem, então, um acordo, um diálogo de quem está certo, que é o Congresso, com quem está errado, que é o Poder Executivo, de quem faz o que está previsto, com aquele que faz o que não está previsto, do agredido com o agressor, e o governo faz uma nova medida provisória e revoga a reoneração das empresas, mas não revoga a reoneração das prefeituras. Olha que graçola. E tinha sido derrubada a reoneração das prefeituras. Ele não revoga. Não revoga. Passa moleque no Congresso Nacional. Aí, o que fez, depois de um tempo, isso foi no final do ano, o que fez, então, o Congresso Nacional, o que fez o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de forma muito civilizada, acertada, foi lá e tirou da medida provisória o trecho que reonerava, derrubou, e deixou o resto da MP seguir, porque essa MP tinha lá outros pontos que ele entendia que não era uma agressão e ele deixou seguir. Ou seja, ele respeitou e agiu de forma absolutamente irretocável do ponto de vista institucional. E derrubou o trecho da agressão. Aí vem o senhor Fernando Haddad, o agressor, o representante do governo agressor, e vê a necessidade de um pacto. Ora, um pacto, depois de fazer uma agressão dessa, deveria ser antecedido de um pedido de desculpas. Se cada um dos integrantes dos poderes fizer o seu papel, como faziam até o momento em que o Congresso Nacional promulgou a lei sem a reoneração, e antes do governo agredir o Congresso Nacional, estaria tudo certo. O governo tem que arrumar dinheiro. Isso é o trabalho do governo. O Ministério do Planejamento, da Simone Tebet, que eu não sei até agora o que faz no governo, é este. O trabalho do Fernando Haddad é este. Não é o trabalho do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco tem outra missão. Arthur Lira tem outra missão. Essa ideia de que existem os bons e os maus, essa ideia de que eternamente eles estão tentando consertar o que o governo anterior fez e criticam o governo anterior, que por sua vez criticava o governo anterior, que também criticava o anterior, é inacreditável. Mais inacreditável ouvir falar em pacto aquilo que a gente já ouviu no governo Sarney, no governo Itamar Franco, no governo Collor também, mas não tinha jeito, no governo Itamar Franco, no governo Fernando Henrique, no governo Lula. Teve reunião em 2004 dos poderes, uma cena, sabe? Vamos dar maior produtividade ao Poder Judiciário, vamos fazer um pacto. Vamos fazer um pacto. Coisa infantil. O pacto é a doença infantil da política. O pacto verdadeiro é: siga a Constituição, respeite as urnas, respeite o papel de cada um dos integrantes
dos poderes e dialogue. Converse. Vai conversar. Mostra. Agora, passa moleque, seguido de proposta de pacto, beira ofensa pessoal. Para nossa tranquilidade, existem pessoas sensatas que ouvem isso e falam, tá bom, vai mais um falando de pacto, que é essa proposta que não faz o menor sentido e não tem o menor futuro, feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não sei se você concorda, se você discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.